Olá pessoal, bom dia para vocês. Estamos aí em mais uma semana de aulas online, né, na plataforma do colégio. E hoje o tema, ele é extremamente importante também para a gente, União Europeia, tá? União Europeia 1, isso daí vai estar lá na sua apostila 2 da Geografia C, módulo 7, tá? Para você identificar ali direitinho e já fazer os seus estudos, né? Já organizar aí os seus estudos, tá certo? Em se tratando de União Europeia, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar aqui para os meus alunos é a formação histórica, né? A União Europeia começa com o famoso Benelux, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Formada aí por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em 1944, tá? Esses três países, né, usaram aí para sair desse momento de crise econômica, né, do pós-guerra, eles usaram essa integração econômica, tá? E a integração econômica, bem simples, lembra? Queda de barreiras alfandegárias apenas, tá? Entre os membros. Ou seja, né, o Benelux ele nasce aí como uma área de livre comércio, tá? Então começou assim bem simples a integração, né, da União Europeia com o Benelux, e vocês vão ver que ao longo do tempo essa integração vai evoluindo, tá? O próximo bloco que acaba surgindo aí é o bloco conhecido como SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que lá em 1951 junta Bélgica, Holanda, Luxemburgo, ou seja, né, junta ali os países do Benelux, os três países do Benelux, mais a Alemanha, Itália e França. Tá? Então ele junta ali os seis grandes produtores de aço dentro da Europa, com exceção de um, né, pessoal? Vamos lembrar aí qual é o grande produtor de aço europeu que está de fora dessa seca, né? Dá para perceber, é o Reino Unido, né? O Reino Unido já mostra uma dificuldade de integração já desde o começo. Era para ele ter entrado aí em 51, né, quando eles fecharam o tratado aí da seca, tá certo? Quais eram as finalidades desse bloco? A livre circulação de produtos do aço. O que são os produtos do aço? Ferro, carvão e o próprio aço. Mas aí a gente percebe que essa livre circulação ficou muito restrita, né, a esses produtos. E aí, 6 anos depois, esses países acabaram assinando o chamado Tratado de Roma, tá, pessoal? Tem alguns tratados aí, quando a gente vai estudar a União Europeia, que são muito importantes. Esse é um. Esse Tratado de Roma, então, foi assinado em 1957 e ele cria o mercado comum europeu. Quem é que funda esse mercado comum europeu? É a Europa dos Seis. Por que Europa dos Seis? Porque são esses seis mesmos membros que antigamente compunham a SECA. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália. São seis membros, por isso Europa dos Seis. O que aconteceu aqui em relação ao bloco anterior? Houve uma ampliação das finalidades, tá? Você vai ver que agora a gente vai ter livre circulação de pessoas, de mercadorias e de serviços. Um outro dado também muito importante é que durante a criação do mercado comum europeu surge, por exemplo, o Euratom, né? Que é o organismo responsável pela energia nuclear gerada ali na União Europeia. As questões nucleares, né, passam a ser debatidas de forma comum. Tá? Só que é o seguinte, o mercado comum europeu, que foi criado pelos seis antigos membros da SECA, ele foi passando por expansões. Tá? A primeira expansão aconteceu ainda na década de 70, tá? Onde a gente vai ter a Europa dos Nove. Por que Europa dos Nove? Porque entraram três novos membros. Tá? Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Tá? Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Lembrando que quando eu falo de Reino Unido, né, depois eu vou te mostrar um mapinha disso daí, quando eu falo de Reino Unido, eu estou me referindo àquele país formado por quatro membros, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, esses três estão na ilha da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, que está na ilha da Irlanda. Tá? Quando a gente pensa na Irlanda do Sul, ela é independente, tá? Tanto é que ela é chamada de República da Irlanda, tá? O Reino Unido,
que é um Estado independente formado por 4 membros, ele tem monarquia parlamentarista. Então é importante já frisar isso daqui. Então, olha a importância aqui dessa expansão da década de 70. Foi aqui que o Reino Unido entrou. Levou muito tempo. Eles começaram as negociações na década de 60 ainda, então muita coisa foi falada. A França era meio contra, quando era a França do De Gaulle, né? Aí depois que veio lá o maio de 68, houve uma reforma no governo francês, aí em 73 o Reino Unido acabou entrando. E houve uma segunda expansão na década de 80, né, transformando-se em Europa dos 12. Por quê? Entraram 3 novos membros ao longo dos anos 80. Entraram Portugal, Espanha e Grécia. Portugal, Espanha e Grécia, tá? São 3 países que tinham um nível de desenvolvimento um pouco mais baixo, são países mediterrâneos, né? A base da economia desses países era basicamente o turismo, cultivo de videiras e oliveiras, né? A videira é a uva para fazer o vinho, oliveira, né, para fazer o azeite de oliva, né? E um pouco de pesca. Eram países menos industrializados, né? Tanto é que quando a gente for falar de crise na zona do euro, eu vou comentar com vocês que esses países foram os mais atingidos durante a crise, tá? Mas tudo bem. Lá na década de 80, desculpa, a gente já tem a Europa dos 12. Aí sabe o que vai acontecer? Esses mesmos 12 membros do mercado comum europeu acabaram criando a União Europeia, tá? Assinaram o Tratado de Maastricht lá em 92, que esse tratado começou a ser implementado já em 93, e os fundadores aqui, ó, são os mesmos membros do mercado comum europeu, tá? Europa dos 12. Ué, Rodrigo, então por que eles fizeram um novo tratado? Porque houve uma ampliação de finalidades. Você vai ver que o nível de integração da União Europeia é o nível máximo de integração, né? Então você vai ver, ó, tem também a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços. Por enquanto está igual o mercado comum europeu. Olha o que muda. A partir daqui, vou colocar até uma barra gigante aqui, ó, a gente tem as mudanças. Adoção de uma moeda única, que foi negociada ao longo dos anos 90, né? Em 99 ela começou a circular virtualmente, e em 2002 ela começa a circular como papel moeda mesmo, tá? E também a adoção de uma política comum de desenvolvimento. Lá eles têm política comum para a agricultura, política comum para a questão industrial. Então eles procuram, né, por exemplo, dar preferência aos parceiros comerciais europeus em detrimento dos que vêm de fora. Então tudo isso para gerar um desenvolvimento mútuo. Até porque é um bloco que tem livre circulação de pessoas entre os membros, né? Se eu tiver um membro muito desenvolvido e um outro membro muito pobre, isso pode gerar uma migração em massa, né? Rodrigo, todos os países adotaram o euro já em 2002? Não, né? A gente tem algumas exceções que tem que ter cuidado. Eu até coloquei ali, ó, não adotaram o euro inicialmente, ó. O Reino Unido, olha a dificuldade de integração do Reino Unido que eu falo para vocês, ó. O Reino Unido, o diferentão, a Suécia, olha o tamanho do E que eu estou colocando. Por quê? Porque a Suíça nem faz parte da União Europeia, por isso que ela não vai usar o euro. O Brasil também não usa o euro, a gente não faz parte da União Europeia. Agora, a Suécia, você vai ver, entrou para a União Europeia na década de 90 e não adotou o euro. E outro país é a Dinamarca, tá? Esses países, até por medo assim de adotar uma moeda nova como moeda oficial do seu país, né, acabaram não adotando o euro, tá? Tem algumas questões também de ordem fiscal e tudo, que nem, né, no vestibular eles nem vão abordar, porque é muito específico aí de economia, tá? Mas pensa assim, são países que já tinham moedas fortes, moedas muito tradicionais, e eles, né, ficaram assim receosos, né, em adotar o euro como a moeda oficial, tá? Então esses 3 países ainda não adotaram o euro inicialmente, nem, né? Bom, uma outra situação que é importante são as principais instituições que nós encontramos na União Europeia. Você vai ver que a União Europeia tem uma integração muito forte, não só econômica, mas também uma integração política. Por quê? A gente tem ali o chamado Parlamento Europeu, tá?
É como se fosse um congresso da União Europeia, onde nós temos diversos eurodeputados, cada membro da União Europeia vai eleger deputados para atuar no Parlamento Europeu. E aí esse parlamento ele cria regras para toda a União Europeia. Uma das coisas que fez com que o Reino Unido quisesse sair da União Europeia, né, os habitantes, alguns habitantes, foi justamente a criação, o surgimento desse Parlamento Europeu, que vai ganhar força principalmente depois do acordo, do Tratado de Lisboa, que foi assinado em 2007, começou a vigorar em 2009, né? E esse Tratado de Lisboa ele deu mais poderes aí para o Parlamento Europeu. Então, muita gente dentro do Reino Unido é contra, falou, não, e a nossa soberania? Porque os caras vão criar regras supranacionais, ou seja, acima de todas as nações ali que tem que ser cumpridas, né? Então, tem uma certa crítica para aqueles mais nacionalistas, né, para os ultranacionalistas, né, para a extrema direita principalmente, né? Então tem essa fala, né, do ultranacionalismo, mas de certa forma, realmente, as regras são criadas ali para todo mundo, né? Outra instituição importante é essa Comissão Europeia, né? Que tem um presidente e 27 outros comissários. Tá? Essa Comissão Europeia é responsável pela administração da União Europeia, né? Como se fosse o executivo da União Europeia. Tá? A gente tem também o Tribunal de Justiça, né, europeu, tá? que acaba julgando questões que envolvem interesses da União Europeia como um todo. Você vai ter um juiz para cada país membro da União Europeia, tá? E uma instituição super importante também, principalmente, né, durante a crise, foi muito importante, o BCE, o Banco Central Europeu. Então, eu citei aqui para vocês as principais instituições. Esse Banco Central Europeu, ele foi criado, todos os membros da União Europeia contribuem, né? Ele foi criado para possibilitar aí os investimentos, os empréstimos, né, aos membros da União Europeia, tá certo? Então tá aí. A União Europeia começou com 12 membros, mas a gente já sabe que já chegou a 28. Então é importante você lembrar de algumas dessas expansões, né? A primeira expansão aconteceu ainda na década de 90, ó, na década de 90 ainda, tá? Foi quando entraram aqui Áustria, Suécia, você lembra que eu falei da Suécia aqui, ó? Áustria, Suécia com e Finlândia. A Suíça não faz parte da União Europeia, tá? A segunda expansão foi a maior do bloco. No dia 1º de maio de 2004, esse acordo aqui ele foi até fechado bem antes, né? Mas em maio de 2004, entraram 10 novos membros. Por isso que é a Europa dos 25. Olha isso, hein, gente? 8 membros que são considerados ex-socialistas. Como assim? São aqueles países que ou faziam parte da União Soviética, como é o caso da Letônia, Estônia e Lituânia, que faziam parte da União Soviética, ou eram países satélites da União Soviética, como é o caso da República Tcheca, da Polônia. Ou seja, são países com um nível de desenvolvimento mais baixo também, porque eles passaram por praticamente 70 anos aí de socialismo, né? Então, olha aqui, eu coloquei o nome deles aqui. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, né? Eslovênia, tá? Hungria, só que tem 2 ilhas mediterrâneas, Malta e Chipre, tá? Essas 2 ilhas ficam no mar Mediterrâneo, certo? Malta e Chipre. Chipre tem um detalhezinho importante, que Chipre fica assim um pouquinho ao sul ali da Turquia, e a Turquia, o governo turco até hoje não reconhece, né, a independência da ilha de Chipre. Mantém tropas, inclusive, ao norte da ilha de Chipre até hoje, né? Isso acabou atrapalhando os planos aí da Turquia de entrar para a União Europeia. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Eu só coloquei esse termo aqui porque de vez em quando ele aparece em prova, tá? Cidadão de segunda classe. O que é isso? Na época, quando esses países entraram, em 2004, eles tinham um nível de desenvolvimento mais baixo. Aí o que a União Europeia fez? Olha, vocês vão poder entrar para o bloco. Só que vocês vão sofrer algumas restrições à livre circulação de pessoas. Tá? Quer dizer, são países, né, que entraram para a União Europeia
mas ao mesmo tempo os seus cidadãos não tinham os mesmos direitos, né, que os cidadãos da União Europeia, né, dos países ricos, por exemplo, não tinham o mesmo direito de um cidadão alemão. Então, por isso que o pessoal na época falou que esses 10 novos membros que entraram aqui na Europa dos 25, que eram membros, né, menos desenvolvidos, eram tratados como uma espécie de cidadão de segunda classe. Tá? Mas isso quase não cai, só estou te falando que às vezes você vai fazer um vestibular assim mais específico, né? Em janeiro de 2007, o que acaba acontecendo? A gente tem a entrada de Bulgária e Romênia, ou seja, a gente vai ter a Europa dos 27. Aqui em 2007, mais importante do que a entrada desses dois membros foi a não entrada de um país específico, né? Até coloquei assim, ó, não a Turquia, né? A Turquia que já era candidata aqui recebeu um não, tá? E aí pegue a sua caneta e anote para mim que isso é importante. Quais são os motivos para o não à Turquia? Tem que prestar atenção nisso, hein? Primeiro motivo, e aí eu vou falar primeiro dos motivos oficiais expostos pela União Europeia. Depois a gente fala dos extraoficiais. Primeiro motivo, o fato da Turquia, né, ter uma porção europeia, que é desenvolvida, né, uma partezinha menor, e uma porção asiática, que é muito menos desenvolvida. Então a União Europeia fala, olha, a gente não pôde aceitar a Turquia agora por causa do baixo nível de desenvolvimento econômico da sua porção asiática. Então é um motivo, tá? Oficial. Segundo motivo, olha, a gente não pode aceitar a Turquia porque a Turquia tem instabilidades muito importantes aí com o povo curdo. Lembra do povo curdo? O povo curdo, que é uma nação sem Estado, vou até colocar o nome dele aqui, ó, povo curdo, tá? O povo curdo, que é uma nação sem Estado que vive entre a Turquia, a Síria, o Irã e o Iraque predominantemente, né? O que esse povo curdo busca há muitos anos? Esse povo curdo busca a independência e, portanto, criação do Kurdistão. Eles querem um pedacinho de cada um desses países para criar o Kurdistão. Evidentemente, isso já gerou muito conflito com o governo da Turquia. Então, a União Europeia alega, olha, essas instabilidades políticas com o povo curdo, a gente não pode deixar entrar, porque senão isso pode respingar na União Europeia como um todo. Terceiro, a manutenção de tropas ao norte da ilha de Chipre. Lembra que eu falei disso para vocês? Gente, Chipre é um membro da União Europeia desde 2004, tá? Para a Turquia entrar, a gente tem que ter unanimidade, né? Os 27 membros teriam que aceitar. Então, essa manutenção de tropas também atrapalha. Esses são os motivos oficiais. Agora, tem um outro motivo que a União Europeia não colocou como oficial, claro, porque isso seria racismo, preconceito. Mas o fato da maioria da população da Turquia ser de origem, né, islâmica, ser islâmico, acaba também pesando para essa decisão da União Europeia, por um motivo muito simples. Desde o dia 11 de setembro de 2001, lembra? 11 de setembro de 2001, que foi quando aconteceram aqueles ataques às Torres Gêmeas, tem cresceu no mundo o que a gente chama de islamofobia. Essa islamofobia tem muito a ver com a introdução da chamada doutrina Bush. Tá? O que dizia essa doutrina Bush? Essa doutrina Bush é aquela política de intervenção militar dos Estados Unidos no Oriente Médio sob a justificativa de guerra ao terror. Então, a partir do dia 11 de setembro de 2001, os islâmicos passam a ser mal vistos no mundo, principalmente por conta da difusão dessa doutrina Bush. Existia uma desconfiança. Então, tem um pouco desse preconceito aí, sim, da doutrina Bush, né? Agora, lógico, a União Europeia vai usar isso como uma fundamentação oficial? Não vai, não vai. Pode ficar tranquilo que não vai, né? Então, tá aí. Esse é o panorama, né, até 2007, tá? Depois, a gente vai ter o seguinte, só por curiosidade, tá? Isso aqui você não precisa ficar decorando quem entrou, quem adotou, quem não adotou. Fiquem tranquilos quanto a isso.
mas eu coloquei por curiosidade. Você vai ver que à medida em que o tempo vai passando, os países aos poucos vão entrando para a zona do euro. A Eslovênia adotou aí a partir de 2007, Chipre 2008, né? Eslováquia 2009, e aí vai, né? A quarta expansão, ó, aconteceu em junho de 2013, que foi a última expansão que nós tivemos, tá? Aí a gente passa a ter a Europa dos 28. Passa a ter 28 membros, tá? Quem é que entrou aqui por último? A Croácia, tá? Então, a gente tem aí a União Europeia formada por 28 membros e com alguns candidatos, como por exemplo a Turquia, que continua candidata, a Macedônia, Montenegro, Islândia, né? Rodrigo, mesmo com a crise na zona do euro, a gente continua tendo candidatos para entrar para a União Europeia, mesmo com a crise na zona do euro, que eu vou falar na aula que vem para vocês. Só tem um detalhe, lembra que eu falei, ó, Europa dos 28. Só que com a efetivação do Brexit, quem foi aí nas aulas de atualidade, né? As aulas de atualidade deve se lembrar de eu falar, é uma junção de dois termos, exit, que é saída, e Britain, né? Então, saída britânica, tá? Só que na verdade, o Brexit é a saída do Reino Unido inteiro da União Europeia, tá? Essa saída, ela se efetivou finalmente depois da novela inteira do ano passado, né? Ela acabou ano passado, a gente falou muito disso, né? Toda semana eu chegava com a notícia nova. Olha, gente, aconteceu isso. Olha, adiou, lembra? Então, foi efetivado o Brexit no dia 31 de janeiro de 2020. Tá certo, a gente ainda tem um período de transição, que quem estava na aula de atualidades deve se lembrar de eu falar, né? A gente tem um período ainda de transição, tá? Dessa saída até 31 de 12 de 2020. Opa, aqui é um zero. 2020, tá? Então a gente tem esse período de transição, mas efetivamente o Reino Unido saiu da União Europeia, tá? Esse período de transição, ele serve para quê? Para que o Boris Johnson busque os acordos ali com a União Europeia, né? Principalmente sobre questões de comércio, sobre como vai ficar a questão da população e assim por diante. Tem muitos acordos a serem fechados, então por isso tem esse prazo de transição, tá? Mas efetivamente a União Europeia passa a ter 27 membros. Está aqui o mapinha da União Europeia, né? É mais fácil você se lembrar, né, assim, de como, quais os países que não fazem parte da União Europeia, né? Os países da Europa Ocidental, principalmente, é muito mais fácil, porque ó, você tem aqui basicamente a Islândia, a Noruega e a Suíça. Gente, olha a Suíça, tanto que fica isoladona aqui, né? De resto, da Europa Ocidental, praticamente todos, né? Aliás, né? Praticamente todos. Agora, quem é que está saindo? O Reino Unido, ó. A ilha da Grã-Bretanha inteira, mais o norte da ilha da Irlanda do Norte. Vou te mostrar isso aqui na prática, ó. Aqui, ó. Resumindo em relação ao Brexit, tá? Que a gente já falou em aula de atualidades, mas eu vou fazer um resuminho. Primeiro, vamos lembrar o que é Reino Unido? Ó, essa ilha é a ilha da Irlanda menor e essa ilha maior é a ilha da Grã-Bretanha. Quando eu falo Inglaterra, eu estou me referindo só a um dos membros do Reino Unido. Quando eu falo em Grã-Bretanha, eu estou me referindo só à ilha, a essa ilha maior, tá? O que é Reino Unido? Reino Unido é formado pela ilha da Grã-Bretanha inteira, certo? Mais a Irlanda do Norte. A Irlanda do Sul é independente. Então, quando eu falo da saída do Reino Unido da União Europeia, eu estou me referindo à saída do conjunto formado por Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Você vê que a Irlanda do Sul, ó, nem tá pintadinha aqui. Por que não? Porque ela é independente, tá? Ela não vai sair da União Europeia. Então, quem sai? O Reino Unido, tá? E por que isso aconteceu? Principalmente por pressões dos eurocéticos, tá? Principalmente aquelas pessoas anti-globalização, aquelas pessoas ultranacionalistas, né? A extrema direita, né, que é colocada assim, né, como essas pessoas que são contra qualquer tipo de globalização, né? Eles reclamavam da questão dos imigrantes, reclamavam do excesso de regras que tem a União Europeia, né? Reclamavam também
né, da contribuição que o Reino Unido tem que dar para a União Europeia, que é uma contribuição grande, já que o PIB do Reino Unido é grande, né? Então, esses eurocéticos pressionaram e o David Cameron, que era o antigo primeiro-ministro, foi lá e fez o plebiscito, a consulta à população, achando que a população ia dizer, não, nós não queremos o Brexit. Só que em 2016 a população disse sim. Aí, no dia 29 de março de 2017, a Theresa May foi lá e acionou o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Por que a Theresa May? Porque o David Cameron renunciou. Quando ele viu a besteira que ele fez, né? Quando ele viu que o Brexit ganhou ali no plebiscito, ele renunciou. Falou, gente, como eu sou contra o Brexit, seria estranho eu dar início ao processo de saída, né? Então eu estou renunciando. Quando a Theresa May acionou o artigo 50, ou seja, deu o start ali para a saída, ela teria até 2 anos para concluir as negociações, aprovar o acordo no parlamento do Reino Unido e sair. Só que a gente sabe que ela não conseguiu, né? A Theresa May teve o acordo rejeitado por 3 vezes e pediu o adiamento do Brexit também, né, por 3 vezes, tá? E aí ela ficou enfraquecida e viu que não iria aprovar, né, o acordo, e aí ela pediu renúncia e quem assumiu foi o Boris Johnson, né? E após ele teve também uma rejeição lá no dia 31 de outubro de 2019, só que aí em dezembro de 2019, ele depois de ter feito uma antecipação de eleições, ele conseguiu ter maioria dos conservadores, que é o partido dele, né, dentro do parlamento do Reino Unido. Aí ele conseguiu efetivar a saída, ele conseguiu aprovar o acordo, né? E aí o Reino Unido, a partir do dia 31 de janeiro de 2020, está fora, oficialmente fora da União Europeia. Só que você viu que eu escrevi aqui, ó, incertezas? Por que eu escrevi ali para vocês incertezas? Pelo seguinte, o Reino Unido terá até o dia 31 de dezembro de 2020 para fechar todos os acordos com a União Europeia, tá? E efetivamente, né, saber se vai ter um novo acordo de comércio com a União Europeia ou se o Reino Unido não vai ter qualquer tipo de acordo com a União Europeia. Né, a gente vai saber se vai ser um soft Brexit, que eles chamam assim, uma saída com acordo, ou um hard Brexit, que eles chamam assim, a saída sem acordo. Então, até o dia 31 de dezembro de 2020, a gente fica sabendo disso. Ele pode, até o dia 30 de junho, pedir o adiamento desse período de transição ainda. Tá? Rodrigo, eu acho que não vai dar tempo de fechar esse monte de acordos aí até o dia 31 de dezembro. Principalmente por causa da Covid-19, né, que afastou os líderes aí dessas negociações. Eu acho que o Boris Johnson vai ser obrigado a pedir o adiamento do prazo de transição. Não é adiamento do Brexit, porque o Brexit já aconteceu. É do prazo de transição. O que é esse prazo de transição? O Reino Unido continua dentro do acordo comercial da União Europeia, cumprindo as regras da União Europeia, né, até o fim do prazo de transição. Então eles podem estender esse prazo de transição. Vamos ver se isso acontece ou não. Gente, esta foi a nossa aula de hoje da Geografia C. Queria deixar para vocês aqui um grande abraço e até semana que vem. Até mais, gente. Obrigado.